Meu amigo, quando você vê o maior investidor da história indo contra tudo aquilo que ele defendeu ao longo de décadas e se posicionando dentro de um ativo que ele sempre criticou, definitivamente, cara, isso é algo que não pode passar batido nas suas análises. Você precisa parar para refletir sobre o que é que está acontecendo. Eu não sei se você tem acompanhado o noticiário econômico na última semana, mas uma notícia que tem dado muito o que falar é o fato de que o Warren Buffett está se posicionando em mineradoras de ouro. E cara, isso é insano porque o Warren Buffett sempre foi um cara que foi contra investimentos em ouro. Por décadas ele defendeu que isso era um mau negócio. E aí agora ele está comprando ações de uma mineradora desse metal precioso. E mais, ele está comprando em um momento em que essas empresas já estão com os preços mais altos dos últimos 5 anos. Só nesse último ano, em média, elas já subiram cerca de 60%. E isso também foge do padrão do Warren Buffett, porque o nosso velhinho preferido, ele gosta de comprar as ações no fundo, e agora ele está comprando as ações apesar do fato delas já terem subido um tanto quanto considerável. E cara, isso é muito surpreendente, porque das duas uma, ou o bom velhinho investidor pirou, deu a louca nele, ou então alguma coisa no cenário econômico está diferente do que estava anteriormente. Da minha perspectiva, eu acho que é a segunda opção. Mas o que é então que está de diferente no cenário econômico e que motivou o Warren Buffett a ir contra tudo que ele defendeu por diversas décadas? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final do vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, mais precisamente na nossa série Como Investir no Exterior, porque a nossa ideia aqui não é apenas tirar o patrimônio do nosso país antes do que o nosso país tire o nosso patrimônio da gente, como também é procurar os melhores mercados do planeta e as melhores oportunidades da gente enriquecer e alcançar a nossa própria liberdade financeira. Afinal, quem é que não quer alcançar a própria liberdade financeira, não é verdade? Então por aqui a gente vai falar de temas como investimentos, empreendedorismo e internacionalização. Temas esses aí que são do interesse dos homens e das mulheres de negócio que estão no jogo para vencer. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no botão de se inscrever no canal e também clica no botão do sininho, porque não adianta nada você se inscrever se não clicar nesse botão do sininho também para receber todas as nossas novidades. E já aproveita e clica ainda no botão de gostei, porque eu tenho certeza que você vai gostar das informações que eu vou trazer aqui. Afinal, esse é mais um daqueles vídeos em que eu falo de algo que está bombando lá fora e que mal chega aqui para o investidor brasileiro, que é a nata do que está acontecendo lá fora, ou melhor, que é o ouro, informação escassa e de qualidade. E por falar em ouro, a informação é justamente essa: o Warren Buffett, cara, o bom velhinho, está investindo no metal precioso. Mais precisamente, o Warren Buffett comprou ações da mineradora de ouro chamada Barrick Gold, que se você quiser procurar aí no seu home broker para saber como que está a cotação nela nesse exato momento, ela está listada na Bolsa de Valores de Nova York e possui o ticker Gold. A propósito, eu já fiz um vídeo há 6 meses atrás falando sobre a importância dessas mineradoras de ouro como uma forma de investir em tempos de crise, e nele eu ensinei passo a passo do que você precisa fazer para conseguir acessar esse mercado, que infelizmente a gente não consegue acessar apenas pela Bolsa Brasileira. Aliás, é justamente por isso que eu estou tratando desse tema aqui na nossa série Como Investir no Exterior. Mas isso é outra conversa. O importante é a gente entender então o que foi que o bom velhinho comprou aí da Barrick Gold. E cara, ele comprou 1,2% dessa empresa. Foram 20,9 milhões de ações que estão avaliadas em 563 milhões de dólares, o que significa que ele fez essa compra aí mais ou menos pelo preço médio de 26,96 em dólares, que foi o preço que ele pagou aí médio nessas ações dessas empresas. E essa notícia me deixa instigado por diversos motivos, cara. E o primeiro deles é que o Warren Buffett sempre foi um cara que, como eu falei, ele foi contra os investimentos em ouro. Ele sempre falou que esse ativo está muito sobrevalorizado na sociedade atualmente e que ele não via todo esse valor, essa necessidade e essa atração que o pessoal sente por esse tipo de mercado. E o segundo motivo é que o Warren Buffett ele sempre foi da filosofia de comprar fundos de mercado. Então ele fica de fora do mercado por muito tempo, só fazendo caixa, para na hora que cair tudo ele comprar lá embaixo e depois virar o jogo na hora que tudo subir, porque ele compra nos melhores momentos. E cara, ele já está comprando ouro no momento, aliás, as mineradoras de ouro, no momento em que elas já deram uma bela de uma disparada, um bull run. Elas estão subindo disparado desde março. A empresa que ele comprou, a Barrick Gold, já subiu mais de 60% desde o fundo dela alguns meses atrás. E tá bom que o Warren Buffett ele não tá comprando o ouro em si, o ativo ouro em si. E aí muita gente vai vir com aquele argumento de Guilherme, mas o que o Warren Buffett sempre falou foi que ele é contra o ativo ouro. Mas cara, vem cá,
Se você acha que empresas locadoras de fita cassete, por exemplo, elas não têm sucesso no longo prazo, você não vai investir na Blockbuster. Do mesmo modo, se você acha que o ouro não tem valor no longo prazo, você não vai investir em empresas mineradoras de ouro. Então isso é sim contra a filosofia do Warren Buffett, principalmente porque a gente está falando do cara que é o pai do Value Investing. Então ele investe nas ações de empresas que ele quer se tornar sócio porque ele acredita no produto dessas empresas, no negócio que ela está desenvolvendo. E aí são duas as análises que você precisa fazer. A primeira é o que o Warren Buffett pode ter visto aí de alteração no cenário macroeconômico para fazer de uma hora para outra ele começar a se interessar por esse mercado. E a segunda análise que você tem que fazer é o que ele viu especificamente na Barrick Gold que fez ele escolher por essa mineradora e não por outra em meio a tantas que estão atuantes nesse mercado. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Começando então pela análise do que mudou no cenário macroeconômico para fazer o Warren Buffett despertar esse interesse por ouro. E você sabe, o que faz com que os investidores invistam em ouro aí, historicamente, é esperar conseguir proteger o seu patrimônio aí de um cenário de alta inflação, de instabilidade política e econômica. O pessoal busca o ouro justamente porque ele é uma reserva de valor contra a desvalorização do dólar e também das outras diversas moedas. Então veja nesse gráfico aqui na tela que o preço do ouro ele está entre os mais altos da história em termos nominais. Isso significa então que o Warren Buffett chegou tarde ou que alguma coisa no cenário mudou? Bom, veja que lá em 1980 o ouro estava na casa dos $700 e hoje ele já está na casa dos $1.900. Mas não é bem também esse o gráfico que eu quero chegar. Eu quero mostrar um outro gráfico para você, que é o preço do ouro ajustado pela inflação. Que você vai ver que o ouro ele está custando $700 em 1980, é o equivalente ao ouro está custando cerca de $2.000 hoje, descontada a inflação aí. Mas entendido isso, então vamos olhar o que esse gráfico está dizendo pra gente aí mais particularmente. E aí a gente vai ver que o ouro em 1970 ele estava sendo vendido ao que seria $239 em valores atuais. E quase uma década depois ele estaria a $2.200, o que significa que o ouro apreciou cerca de 1000% em 10 anos, cara. Lembrando que a década de 70 foi um período de descontrole e de alta da inflação lá nos Estados Unidos, tendo chegado na casa dos 2 dígitos, o que é insano para padrões americanos. Então isso vai exatamente no sentido do que eu te falei, de que o ouro ele se valoriza em tempos de crise e inflação. Mas também continua parecendo que o Warren Buffett poderia ter chegado mais cedo sim nesse mercado. E para quem não sabe, a inflação ela é a perda do poder de compra da nossa moeda. É aquela coisa, antigamente você poderia comprar, sei lá, 10 Kinder Ovos com $10. Agora esses teus mesmos $10, eles vão comprar apenas um Kinder Ovo. Isso significa que o dólar perdeu o poder de compra em relação ao Kinder Ovo. Quando ele perde poder de compra em relação a tudo que está na economia, isso se chama inflação. E o que acontece, cara, é que os governantes e os bancos centrais, eles têm todos os incentivos do mundo para causar a inflação. Porque se isso é ruim para você por um lado, por outro lado é bom para eles. Primeiro porque eles vão conseguir se financiar dessa maneira. Porque na hora que eles imprimem o dinheiro para pagar as próprias contas, a inflação ainda não está sendo sentida. O dinheiro precisa girar um pouco na economia para conseguir sentir os efeitos da inflação. Então ele vai conseguir aproveitar disso para pagar as próprias dívidas. Segundo fator é para gerar uma falsa sensação de que a gente está com uns índices de desemprego mais baixos, para estimular a baixa do índice de desemprego. Isso funciona talvez no primeiro momento, mas só dá uma impressão também. E um outro motivo para eles fazerem isso é para estimular o consumo das pessoas na intenção de tentar aquecer a economia. Se isso funciona ou é pior para a nossa economia, é outra conversa. Eu já fiz uma série inteira em que eu analisei tudo isso. Eu vou deixar o link no izinho aqui também para que você possa conferir. Mas o que não há dúvidas é que os bancos centrais, eles fazem isso na intenção de estimular a economia e realmente, num primeiro momento, cara, dá um pumpzinho assim, dá uma sensação de que as coisas estão melhores. Dá uma maquiada em todo o circo de horrores que está rolando. E é por isso que eles têm feito isso de março para cá de uma forma extremamente acelerada. Quer dizer, o Fed, o Banco Central Americano, ele imprimiu literalmente trilhões de dólares em alguns poucos meses. Ele conseguiu bater todos os recordes de gerar moeda que ele já fez na história do dólar, cara, na história desde que o Banco Central foi inventado. O que é impressionante e realmente é uma novidade aí em termos macroeconômicos mundiais. A gente não viu isso aí
Há alguns séculos a gente não viu isso numa proporção tão grande como a gente está vendo agora. E a consequência disso é que o investidor, ele enxerga isso, ele antecipa que o Banco Central está imprimindo dinheiro de forma desenfreada e aí ele começa a comprar ativos de proteção. E esses ativos são justamente metais preciosos, como é o caso do ouro. E é por isso que o pessoal entra no ouro. E aí a gente tem essa corrida e a gente vê essa linda alta desse gráfico, que desde março para cá ele foi de $1.500 lá no fundo até aproximadamente $2.000 na data que eu tô gravando esse vídeo, em agosto. Bom, e era bastante esperado, para ser sincero, que diversos investidores eles iam se expor ao mercado de ouro, seja comprando ouro mesmo ou mineradoras de ouro, como uma forma de se proteger aí da inflação do dólar. Isso costuma acontecer sempre nesse tempo de mercado de crise. É algo bastante previsível, para ser sincero. Só o que não era esperado, cara, era que o Warren Buffett também ia querer surfar essa onda. Porque na realidade, em outros momentos de alta inflação, não foi essa a postura do Warren Buffett. Muito pelo contrário, ele permaneceu reticente com esse tipo de investimento. Só que agora ele não esteve. Isso quer dizer que alguma coisa está diferente então. Isso quer dizer, na minha perspectiva, que o Warren Buffett está enxergando que a inflação dessa vez ela vai ser diferente do que foi das outras vezes. Ela pode ser que perdure por mais tempo ou que seja mais severa. E aí ele está se posicionando de acordo com esse cenário que ele não enxergava antes, mas que enxerga agora. Só que, cara, a gente precisa entender também que o Warren Buffett ele comprou, apesar de ter comprado $560 milhões e ter comprado 1,2% da Barrick Gold, isso é muito pouco considerando o tamanho da carteira do Warren Buffett. O que também faz o seguinte questionamento: será que o Warren Buffett não comprou esse 1% da carteira em mineradora de ouro apenas como uma forma de ter uma carteira mais convexa, de proteção, naquela ideia de que, cara, se tudo despencar, esse meu 1% pode subir, sei lá, digamos, 100% e compensar todas essas minhas perdas? Então, como uma espécie de carteira antifrágil? Cara, isso é uma hipótese que realmente não pode ser desconsiderada. Vai ver, é isso que o velhinho estava pensando. Só que mesmo assim, mesmo se a ideia for ser uma carteira mais convexa, não é padrão do Warren Buffett comprar algo que ele não acredita. Ele não compraria ações da Blockbuster se ele não acredita em fitas cassetes. Ele não compraria mineradora de ouro se ele não acredita em ouro. Então, alguma coisa mudou aí e o Warren Buffett percebeu que o ouro, na realidade, não é tão desprezível como ele acreditava que era. E agora que a gente já entendeu, então, qual que é a leitura que provavelmente o Warren Buffett está fazendo da conjuntura macroeconômica que fez ele investir nesse mercado de ouro, a gente tem que entender, então, especificamente por que ele escolheu essa mineradora, a Barrick Gold, em meio a tantas outras que exploram esse mercado, como eu já falei naquele meu outro vídeo. E para tentar entender isso, o que eu fiz foi acessar o Yahoo Finance para fazer uma análise fundamentalista quanto aos dados dessa empresa. Então me acompanha aqui na tela que eu quero compartilhar com você o que foi que eu vi por lá. E você pode ver aqui o PA Ratio da Barrick Gold. PA Ratio, em português, é o indicador preço por lucro, que é aquele que diz quanto tempo as ações de uma empresa leva para se pagar apenas com a distribuição de lucro delas. Ou seja, como o preço por lucro da Barrick Gold é 10,81, isso significa que em pouco menos de 11 anos, em 10,81 anos, o investimento da compra da ação ele vai ter voltado para você apenas com a distribuição de lucros dessa empresa. Claro, desde que a gente considere todo o mais constante. Se a gente considerar que vai ter uma alteração nas margens de lucro dessa empresa, por exemplo, é possível que o PL se torne cada vez mais baixo, o que é interessante para nós como investidores. E aí a gente vai ver também que hoje a empresa ela conta com rendimentos de dividendos na ordem de 1,18% ao ano. Esses valores eles realmente são razoáveis. Além do que, a Barrick Gold também conta com um balanço patrimonial bastante interessante. Mas até aí, nada de muito diferente das outras concorrentes que ela possui aí no setor de mineração de ouro. Quer dizer, tem muitas outras empresas que também vão contar com boa distribuição de dividendos, com uma boa relação de preço por lucro e com um balanço patrimonial bastante interessante também. Então não foi isso, digamos, que fez com que o Warren Buffett escolhesse em especial essa mineradora para fazer os seus aportes. Provavelmente foi outro fator. Então voltando aqui na tela, como a gente pode ver, a receita da Barrick Gold foi de 3,05 bilhões no trimestre mais recente, em comparação com 2,71 bilhões no último trimestre.
Portanto, a receita ela cresceu bastante, pode reparar aí. E o fluxo de caixa também subiu. Ele foi de 428 milhões no penúltimo trimestre para 522 milhões nesse trimestre divulgado agora em junho. E se nós olharmos também para os primeiros 6 meses da empresa em 2020, em comparação aos primeiros 6 meses da empresa lá no ano passado, nós podemos ver que a receita dela aumentou 39%. Agora talvez você esteja pensando, caramba, a empresa aumentou bastante a receita e o fluxo de caixa nesse último período. Agora entendi, então foi por isso que o Warren Buffett investiu nela, não é verdade? Bem, eu acredito que não. Veja que a quantidade de ouro, de onças de ouro que a Barrick Gold vendeu nesse trimestre de agora foi praticamente a mesma que ela vendeu no trimestre anterior. E veja ainda que a produção de ouro foi até menor do que aquela produção que ela tinha conseguido ter no semestre passado. Ou seja, ainda que a receita da empresa tenha subido 300 milhões de dólares, eles venderam praticamente a mesma quantidade que eles venderam no trimestre passado. Não foi porque a empresa conseguiu se tornar mais produtiva de uma hora para outra. Na verdade, se a gente for olhar em relação ao ano passado, a gente vai ver que eles até venderam menos ouro do que eles venderam no ano passado. Eles venderam 11% a menos. Isso significa que esse resultado melhor da Barrick Gold, ele não se deu porque a empresa está melhor, está operando com mais eficiência, mas se deu puramente pelo fato de que o ouro agora está custando mais caro, de modo que ela conseguiu se beneficiar disso, surfar essa alta para tirar maiores margens de lucro. O que significa que não foi então a produtividade da empresa que fez com que o Warren Buffett tenha se interessado por esse tipo de investimento. Quer dizer, para mim então, permanece um mistério por que ele escolheu especificamente essa mineradora de ouro e não alguma outra que também seja de excelência aí no mercado, como é o caso, sei lá, da Kirkland, por exemplo, que é uma outra mineradora que eu particularmente acho bastante interessante. Essa questão então para mim permanece um mistério. Difícil saber o que levou o Warren Buffett a escolher essa empresa em específico. Pode ser que ele não tenha se importado tanto com a empresa assim e tenha focado apenas em se expor ao setor e aí escolheu apenas uma empresa que estava saudável. Pode ser que ele tenha visto alguma coisa que a gente não está conseguindo enxergar aqui na Capital Global, o que, convenhamos, eu acho que é o mais provável. O que será que ele viu, cara? Será que ele só está querendo se expor ao setor de ouro por mineradoras para poder receber dividendos e também está nesse setor? Ou será que ele viu alguma coisa de especial especificamente na Barrick Gold? Qual que é a sua opinião? Deixa um comentário aí pra gente que eu tô curioso para saber. Mas por esse vídeo é isso e eu vejo você na quinta-feira, que eu vou trazer um vídeo, cara, que eu acho que vai ser um dos melhores aqui no canal.